nós terminamos de falar então do projeto político-pedagógico, né, que é um documento que os professores consideram para a gaveta, muitas vezes está na gaveta. O segundo movimento que eu faço, o meu olhar investigativo do coordenador, é que registros eu tenho a partir do projeto político-pedagógico até o professor chegar à prática. Então, qual a discussão que eu faço, né? Do plano anual, o professor traz o seu planejamento trimestral. Esse planejamento trimestral se desdobra em semanários ou quinzenários, é a prática de acompanhamento que eu tenho com os professores, e aí chega-se na sala de aula, que é a prática docente. Esse percurso de registros é muito interessante, porque nós vamos percebendo, enquanto coordenadores, e a análise que eu tenho feito, o quanto o projeto político-pedagógico vai conversando com esse documento do plano anual, do plano trimestral, do semanário e do quinzenário. E quando chega no semanário e quinzenário, a gente percebe a distância muito grande. Vão se perdendo os objetivos e o professor acaba reproduzindo aquela prática que ele tem internalizada. Então, as perguntas, o meu olhar investigativo, a minha reflexão né, os pressupostos que aparecem no projeto político-pedagógico, eles foram transferidos, eles aparecem em planos anuais, trimestrais, nos semanários, quinzenários. Como é que eles estão aparecendo? Minha primeira questão, minha primeira reflexão. As disciplinas estão contempladas nos eixos? É bem interessante conversar com os professores e discutir um pouquinho qual é o objeto de conhecimento de cada disciplina. Então, eu trabalhei um pouco na área de língua portuguesa, de artes, educação física, eu já fiz esse início de ano. Quais são os elementos que compõem essa disciplina? Qual é o objeto de estudo dessa disciplina? Né? E muitos professores, apesar de terem, por exemplo, em língua portuguesa, um discurso centrado na teoria dos gêneros, o discurso, né? Que é bem complexa, o discurso é esse, teórico, mas na prática, quando você olha para o plano anual ou quando você olha para o trimestral ou semanário, não há uma coerência entre esse discurso e essa prática. Né? Então, eu retomo, e a pergunta que eu faço é essa: qual é o objeto de estudo da disciplina que você está trabalhando em sala de aula? Aí você acaba desequilibrando o professor e fazendo com que ele também se torne um investigador. O outro os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais estão contemplados nesse trabalho? Por mais que falemos muito na questão disciplinar, falemos bastante na questão das habilidades e competências, a experiência que eu tenho tido na escola na qual eu trabalho é que o professor tem esse discurso, mas pouco se tem em termos de projeto de trabalho, um trabalho de educação, por exemplo, uma educação para valores. Né? Eu tenho questões de conflitos em sala de aula, questões disciplinares, mas o aluno ainda é visto segmentado também. Né? Então, ainda há uma predominância de trabalho em cima de conteúdos conceituais ou factuais. Mas as habilidades ficam muito a desejar e a atitudinal ainda está muito longe ainda da sala de aula de ser trabalhada sem aquela forma moralista, normativa, né, sem um sentido para aquela prática do professor. E a outra pergunta que eu faço há coerência entre as práticas explicitadas nos semanários e os pressupostos apresentados no plano anual e trimestral? Então, como eu havia falado para vocês, a distância é muito grande. Vão se perdendo as características dos registros que antecedem ao semanário, né? E a prática se revela realmente ali quando faz-se um semanário ou quando você vai para a sala de aula. A prática são aulas fragmentadas. Então,
a partir desse meu olhar investigativo para o segundo ponto, que são os registros, a questão que eu trago em termos de planejando a ação já olhei para o projeto político-pedagógico, agora estou olhando para os registros. Então, qual seria a minha meta? Eu quero identificar as concepções sobre o que está por detrás, então, dessa ideia dos registros, né? Como é que eles trabalham a ideia do registro? Como é que eu vou identificar e como é que eu vou trabalhar a importância no registro na sala de aula? Tem o diário, um livro interessante que consta na bibliografia de apoio, que é o Diário de Aula do Zabauza, e mostrar para o professor a importância desse registro enquanto forma de acompanhamento. Como é que eu identifico os registros, o que eles trazem para mim e como é que eu relaciono e interpreto esses dados. Então, ao expor para o professor todos os registros, o meu desequilíbrio provocado ali para ele vamos ver se eles se conversam ou se você está fazendo trabalhos a mais, né? Ou se eles são duplicados e como é que isso vai para a sala de aula. Então, esse contato, essa parada com esses registros, em vez do coordenador colocar na gaveta, como o professor usa a expressão, você faz dele um instrumento de trabalho. E onde eu trabalho esses registros de uma forma crítica com os professores? Eu faço reuniões quinzenais. Depois vocês vão ver como é que eu distribuo isso na minha rotina. Então, eu trabalho com os professores da série, eu os chamo e os faço refletir em 45 minutos de reunião quinzenal, porque dá tempo de eu atender a todos os professores, né? De uma maneira que ele pense um pouco sobre aquele objeto de registro da sua prática, né? E eu solicito também antecipadamente, eu coloquei no campo de observação do meu trabalho, eu solicito antecipadamente dúvidas que eles possam ter em relação ao processo. Então, esses dias, as duas professoras de inglês trouxeram, olha, a gente não está entendendo bem, o registro é a mais, em vez de investirmos na nossa aula, estamos investindo em registros, né, poderíamos aproveitar, e aí eu fui conversando e mostrando como é que a prática ela não existe se ela não estiver pensada em cima também de pressupostos teóricos, né? Então, o professor, com a pressa, com o bombeirismo, com a rapidez, a necessidade de dar conta de todo o conteúdo, ele me traz uma representação, altera essa fala para mim, dizendo que ele está perdendo tempo com o registro. O próximo elemento, o outro olhar que eu trago para vocês, então eu fui do projeto político-pedagógico, coloquei na tabela as minhas questões, o segundo item eu trouxe para vocês os registros e agora eu vou olhar para a questão do terceiro elemento que é o ambiente, né? Como um elemento, o terceiro educador. Então, como que é organizado esse ambiente? Se vocês puderem olhar, eu pus aqui refletindo sobre a concepção de ambiente. Tá? Primeiro a gente fala hora ambiente, hora espaço. Né? O projeto político-pedagógico da escola em que eu trabalho coloca como espaço. E aí também eu questiono, é uma coisa para pensarmos novamente em cima do projeto, porque o espaço, a pergunta que nós fazemos o que como é que ele está organizado, como ele é utilizado, como e quem o avalia, né? Então, seria uma concepção básica de espaço. E aí eu amplio o olhar e trago o Zabauza, que, apesar de ser um livro da qualidade na educação infantil, ele é o único que trabalha a concepção de ambiente de aprendizagem. E ele diz assim, o ambiente de aprendizagem, o ambiente é muito maior, porque o ambiente ele vai trazer 4 dimensões que são importantes, né, que constituem a aprendizagem, que possibilitam a aprendizagem. Uma é a dimensão física.
mas dependendo de como eu organizo o tempo dentro daquele ambiente, que é a dimensão temporal que ele diz, como é que eu organizo um calendário para as crianças, como é que eu organizo o tempo delas de recreio, de atividades extracurriculares, quer dizer, que espaço essa dimensão temporal tem dentro da sala de aula. Um outro elemento que ele coloca é a dimensão funcional. Será que isso está organizado de tal maneira que a criança e o professor percebam a funcionalidade dos dados que estão expostos no mural ou no próprio ambiente? E o outro é a dimensão relacional, desde a forma como eu organizo a sala de aula, não é desde como a lousa está disposta, as cadeiras estão dispostas à mesa do professor, ali fica muito explicitada uma relação estabelecida entre o educador e os alunos, e os sujeitos de aprendizagem ali também. Então, o meu olhar investigativo é qual é a concepção de ambiente que está por detrás desse trabalho. Então, falamos um pouco dos ambientes de aprendizagem, né? E vocês percebem que toda vez eu me questiono de que concepção nós estamos partindo e de que ponto de vista nós estamos falando, não é? Porque, às vezes, a instituição fala de um ponto de vista, a instituição, eu digo, os diretores, a parte gestora maior, né, mais macro, e o coordenador está falando de outro ponto de vista teórico. Então, é assim, explicitar quais são as concepções para que trabalhemos de forma sintonizada. Então, planejando a ação, vocês podem acompanhar agora como é que o nosso quadro, né, de trabalho, o quadro de coordenador de planejamento de ação do coordenador, ele vai aumentando um pouco aí, mas ele dá um norte muito grande para o meu trabalho, né? Eu vou anotando as reflexões, eu vou colocando em que medida deram certo ou não. Então, é um rumo, é um caminho que eu me achei para ser menos subjetiva possível nas relações estabelecidas no ambiente de trabalho. Então, as perguntas que eu trago, as metas que eu tenho em relação a ambientes de aprendizagem, eu coloquei como a minha meta identificar as concepções também sobre espaço e ambiente. Quando eu entro na sala de aula, e eu vou trazer para vocês nos próximos encontros algumas interações ou vídeos para vocês verem algumas salas de aulas, né? E vou ter, é claro, o processo mais tranquilo para falar para vocês os critérios que eu utilizo, mas mostrar para vocês como as salas de aulas, elas revelam as concepções aí. E eu costumo usar uma filmadora. Eu vou filmando o ambiente de onde nós estamos com as salas de aula, né? Desde o entrar, o sair, e mostro para o professor que o filmar é como se fosse o olhar de um pai entrando no meu andar, né? No andar em que eu atuo com as salas de aula. Então, eu filmo e depois mostro para os professores. Então, esses ambientes revelam as nossas práticas. Quais são os ambientes de aprendizagem? Só são as salas de aula? Como é que a escola está organizada para mostrar esse trabalho do aluno, né, enquanto produtor de conhecimento ali, junto a nós, né, no trabalho do dia a dia. A outra pergunta é ler a teoria sobre ambientes. Eu trabalho isso com os professores, então eu os convido a ler a teoria e falar, vamos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre o que você está me dizendo, o que está trazendo a teoria. E reconstruir. Né? Então, eu coloquei aqui como uma das ações fotografar ambientes. Então, às vezes eu uso isto, como estava, como foi se modificando para o professor perceber, ver de longe o próprio ambiente de aprendizagem. Em reuniões também, quinzenalmente, eu trago essas imagens ou filmagens e mostro para eles refletirem, né? E o meu cronograma são as reuniões quinzenais. Então, as reuniões quinzenais, elas vão tendo uma narrativa. Eu vou construindo aos poucos. Ora é o projeto político-pedagógico, ora são os registros, e aí eu vou dando essa devolutiva de como estão caminhando os registros. Então, eu vou construindo essa narrativa. Ora os ambientes, como é que todas essas ações estão conversando, enfim. É um trabalho árduo, mas gostoso, porque muitos professores vão reconstruindo a sua prática.
prática, né? E aqueles que se dispõem a trazer, a investir em relação aos tópicos que eu estou discutindo, dialogando, eu peço a licença se eles podem compartilhar com os outros, ou em reuniões à noite de segmento, ou multiplicar por e-mail e eles contarem para os outros, né, como é que eles estão fazendo as suas práticas ali. Bom, então falamos um pouco da questão dos ambientes. Então, a primeira parte, projeto político, registra os ambientes de aprendizagem, e agora eu vou, propriamente dita, para a prática pedagógica, para a prática docente. E eu fui procurar um pouco retomar as leituras, os meus estudos em Zabala, agora é Zabala, quando ele fala da prática educativa, no livro Prática Educativa, Como Ensinar, é um livro de 98, de 1998. Mas é um livro muito rico porque ele traz critérios para falar um pouquinho sobre essa prática educativa, sobre essa prática docente. Então, as perguntas que eu começo a refletir sobre essa prática docente. Então, a pergunta que eu começo, né? Como que está o agrupamento da sala? Né? Como é que a escola pensou esse agrupamento? Há uma proporção equilibrada de meninos e meninas? Eles estão agrupados por sexo e idade? Como é que foi feito isso? É claro que sabemos como foi feito, mas eu parto já do princípio, porque ali vai me revelar um pouco como a instituição pensa ao elaborar esses agrupamentos. É claro que nós participamos junto aos professores, né, desta elaboração, mas explicitar um pouco mais o que temos em mente ao fazermos essa divisão. A outra pergunta é: que características eu tenho desse perfil desse aluno? Né? E esse ano eu pedi que as professoras, eu falei da importância sobre conhecer os alunos de um outro ângulo. Antes de fazer isso com os alunos, eu fiz com as professoras. E a pergunta, fiz um questionário. Qual livro você gosta mais de ler? Qual o livro que você leu? Agora, qual foi seu último livro, a última leitura? Filmes que você tem assistido, exposições? Outra coisa também, que habilidades você tem? Desenhar, pintar? Então, além desse lado profissional, eu queria conhecer o ser humano e mostrar também para o professor que tem uma pessoa ali atrás daquele aluno, né? E que tem vida. E essa vida, muitas vezes, não é trazida para a sala de aula. Esse questionário trouxe dados muito interessantes. Eu já estou até antecipando um pouquinho isso para vocês, porque o perfil estabelecido de cada classe foi muito interessante. Nós falamos muito da teoria. A geração Z, a geração W, qualquer que seja a sigla para a geração. Né? Temos a teoria na ponta da língua que essa criança é dispersa pela tecnologia, pelo mundo, muito rápido, muito flexível, mas nos deparamos com uma outra necessidade. A criança colocou muito no seu perfil uma vontade de ler muito grande, muita necessidade de desenhar, de colorir, muita necessidade de ficar com a família, que o tempo que ela preferia era o tempo que ela ficava com a família. E algumas classes se destacaram muito mais pelo uso da tecnologia. Né? Muitos meninos centrados em videogames, algumas meninas ainda falando de bonecas, de coleção de bonecas, algumas crianças, tanto meninos e meninas, falando do cozinhar, né, em família. Então, veja que interessante, trouxeram dados e pistas com as quais nós podemos trabalhar na elaboração de atividades, não é? Se eu pensar em uma classe que teve muitos alunos que falaram em fazer, em cozinhar, por que não usar isso em algumas disciplinas, né, como um elemento de ensino, partir da prática desse aluno em relação às suas preferências. Então, apareceram dados muito interessantes. A outra coisa que apareceu no questionário é que linguagens essas crianças estão utilizando no seu dia a dia.
né? A nossa teoria diz que é o game, que é ficar direto na internet, que é digitação, enfim, interação com um amigo, Face e outras coisas, mas o que tivemos a surpresa é que a criança disse para a gente que gosta de usar muito, gosta de brincar, como eu falei para vocês, de ouvir sons, de brincar com números, com desenhos, né? Jogos, mas não jogos tradicionais. Pular corda, né? Então foram dados tão interessantes. E pular corda onde? Né? A gente pensando nos espaços que pouco eles têm. Outras coisas também que foram aparecendo nesse questionário era o que as crianças, que aspecto elas se consideravam fortes em termos de aprendizagem, né? Que é para ver esse trabalho metacognitivo mesmo da criança. Então, muitas crianças colocaram que eram fortes muito em matemática, outras em ciências, e colocamos também onde elas achavam que elas precisavam ter investimento. Então, a criança colocou também muito, tenho dificuldade em tabuada, tenho dificuldade para desenhar. Essas pistas vão nos ajudar também na interação que eu posso fazer em termos de agrupamento em sala de aula. Não é? Um aluno que tenha mais facilidade em língua portuguesa pode ajudar o outro. Então, que critério também a gente formam as duplas em sala de aula, os trios, né? Então, pensando um pouco nesse aspecto que o Zabala levanta, como é que eu, professor, elaboro os grupos em sala de aula? Como é que eu os organizo em sala de aula? Como é que eu privilegio as habilidades de alguns alunos que podem ter um outro movimento em sala de aula para ajudar os colegas? Quer dizer, vários alunos ali têm habilidades extremamente diferentes. Então, resumindo a minha fala, quando eu faço a pergunta, o olhar investigativo em relação à prática docente, o primeiro elemento que é o grupo, né? E a escola traz no seu projeto pedagógico, eu quero um trabalho colaborativo, cooperativo, a pergunta enquanto coordenador é que condições eu estou dando em sala de aula para formar grupos que sejam realmente cooperativos, que tragam algum acréscimo, alguma aprendizagem para esses alunos. E aí a outra questão também é se eu faço esse contrato com os alunos, se eu explico que haverá em alguns momentos na minha sala de aula, momentos mais livres de formação de grupo e outros orientados em função do objetivo que eu tenho com aquela aula. Planejando a ação dentro dos agrupamentos, então eu fiz a primeira meta eu queria identificar as características do grupo classe, ver quais são as habilidades desse grupo, né, o que eles têm, e as ações foram aplicação do questionário, como eu falei para vocês, a tabulação dos professores fizeram esse questionário e essa tabulação, discutiram comigo alguns dados, né, e é muito interessante que o movimento, e eu acho que vocês compartilham comigo desta ideia, que o professor traz o diagnóstico e muitas vezes ele não sabe o que fazer com aquele dado. Né? Ele vai para frente, continua planejando as aulas e desconsidera esse dado que é novo, porque geralmente as práticas estão centradas em diagnósticos de língua portuguesa ou matemática. E a partir disso, quando os alunos trouxeram também coisas das quais eles não gostavam, e muitas diziam respeito a ser maltratado, ser xingado, ter apelido, ser desprezado em horário de recreio e tal, a outra questão é em que momento o professor fazia um trabalho coletivo. Então, a minha discussão com o professor era se ele tinha uma assembleia em sala de aula para discutir esse atitudinal, né? E para fazer com que a criança pensasse um pouco mais em compartilhar sentimentos e, enquanto grupo, trabalhar possíveis soluções ali acordadas entre eles. Né? E aí eu continuo com essas reuniões quinzenais com o grupo, que elas vão avançando cada vez tendo um foco, ou às vezes mantendo o mesmo foco durante 2 ou mais reuniões.